Senador, falando em assalto e páginas policiais, a grande pergunta que a população se faz e faz ao governo é como debelar esse surto assustador de insegurança pública que o país vive em praticamente todo o território nacional. O que o senhor pode dizer ao telespectador a esse respeito? Esse será um tema central na nossa campanha agora. Você vai acompanhar durante os debates, eu até tenho nos meus últimos pronunciamentos iniciado, enfim, as minhas palestras, as minhas preocupações com o país com a questão da segurança. Há hoje um descaso do governo federal em relação à segurança pública, até porque não há uma política nacional de segurança. 87% de tudo que se gasta em segurança pública no Brasil hoje vem dos cofres estaduais, principalmente, uma parcela menor dos municipais. 13% apenas da União. E nós sabemos que, constitucionalmente, cabe à União controlar as nossas fronteiras, o que ela não faz, o tráfico de drogas e o tráfico de armas. E os recursos aprovados no Congresso Nacional, no orçamento, que já são muito poucos, para o Fundo Penitenciário, para o Fundo Nacional de Segurança, têm sido sistematicamente contingenciados até o final do ano para se fazer superávit. Isso mostra um descompromisso do governo federal com a questão da segurança pública. O primeiro projeto, depois que eu deixei o governo de Minas, que eu apresentei no Senado Federal, foi exatamente o que proibia o contingenciamento dos recursos de segurança pública. Então, nós temos que tratar a questão da segurança em pelo menos 3 vertentes. Primeiro, uma política nacional de solidariedade com os estados e municípios, onde cada estado saiba o que vai receber mensalmente. Recurso de segurança tem que ser como recurso de educação, transferido por duodécimos, portanto, a cada mês, para cada estado, para que a partir da sua realidade, ele invista mais em efetivos, invista mais em armamento, invista mais em inteligência, o que quer que seja. Hoje você não tem essa garantia. Depois nós temos que ir para algo muito mais efetivo, que é a inteligência. Investe-se muito pouco em inteligência hoje na área de segurança. E a terceira vertente, que também é fundamental, uma profunda reforma do Código Penal, do Código de Processo Penal. Hoje, um sujeito razoavelmente financiado, vamos dizer assim, e que tem acesso a um razoável advogado, tem que fazer um esforço muito grande para ficar preso no Brasil, em razão do anacronismo do nosso Código Penal e de Processo Penal. E para não ficar apenas nas questões laterais, eu vou defender na campanha eleitoral uma proposta que não é consenso nem dentro do meu partido, mas eu estou convencido de que é necessária, uma proposta do senador Aloysio Nunes, um grande senador, meu líder. Seu provável vice? Meu líder. Eu ficaria extremamente honrado, um nome extremamente qualificado. Mas será o senhor ficaria bem com São Paulo. Será uma boa solução política. E o Serra não seria um bom companheiro? Deixa eu só terminar esse projeto. Olha a proposta que bateu por em alguma coisa, eu quero ouvir aqui. Eu acho que essa proposta é necessária e é polêmica. Né? Qual é a proposta? Nós temos hoje uma grande discussão em relação à questão da maioridade. Acaba-se ou não com a maioridade penal? Temos uma proposta que, a meu ver, atende nesse momento a uma expectativa de parcela da sociedade. E vou resumi-la da melhor forma que eu puder. Em caso de reincidência e de crimes graves, ouvido o Ministério Público da Criança e da Adolescência, o juiz pode decretar o fim da menoridade para aqueles jovens acima de 16 anos que cometeram crimes graves ou reincidentes. Os chambinhos, famosos chambinhos da vida. Tá? Isso nos permitirá, pelo menos, atuar na direção da diminuição da impunidade. Eu tenho correlato, vou dizer, casado com esse projeto, um projeto de minha autoria, que chega a triplicar, Mitre, as penas dos bandos, das quadrilhas que utilizam menores. Porque isso vem acontecendo hoje em larguíssima escala. Uma quadrilha vai assaltar um banco, leva sempre um menor, houve ali um assassinato, matou um oficial, matou um transeunte qualquer. O jovem, o adolescente, assume o crime mais grave, os outros pegam a pena mais leve, e depois de 3 anos ele está na rua. Tem um adolescente, um menor de idade na quadrilha, para todos os outros a pena é triplicada. Então, são medidas concretas que sinalizam o quê? Na diminuição desse sentimento de impunidade, que, a meu ver, agrava dentro do projeto do Aloysio, né? O projeto que o senhor sabe que foi derrubado na comissão especial. Pelo PT, né? Nós não só o PT, ali foi muita gente. Na CCJ, a base do governo. A base do governo. Não tinha sentido, mais uma vez, o PT, em primeiro lugar, não permitiu com a sua maioria
que nós avançássemos numa redefinição do Código Penal, que não tratava apenas dessa questão, de outras também, do agravamento de outras penas. Não permitiu que nada fosse votado. Então, é uma maioria obesa no Congresso Nacional que não atua nas questões centrais. Onde há contencioso, Mitre, eles não entram. Onde há bola dividida, contraria um determinado segmento que os apoiam, eles não entram. Isso significa o quê? Que nós estamos com as mesmas demandas de 10 anos atrás, ainda como prioridade. Mas essa questão hoje da redução da maioridade penal, o senhor vai ter um bom debate na campanha, porque o Eduardo é contra e a Dilma é contra. Veja bem, eu não falo na pura e simples fim da maioridade, ou da menoridade, tá? Nos casos de crimes graves e reincidentes, eu acho que essa é a primeira etapa, ouvido o Ministério Público da Infância e da Adolescência, o juiz possa ali decretar, para naquele caso, que o jovem cumpra a pena com base no Código Penal e não como... Senador, agora o senhor tocou num ponto extremamente importante, que é a questão da vigilância da fronteira. Nós temos 17 mil quilômetros de fronteira seca, fora a fronteira marítima, que também é gigantesca. Na prática, o que é possível fazer? Porque assim, a gente tem ouvido ao longo dos últimos anos, inclusive nos governos do PSDB, que não havia como controlar fronteiras no Brasil. O que o senhor vai fazer efetivamente para que drogas e armas não cruzem a fronteira, porque é de fora que elas vêm? Olha, é verdade, esse é um fato concreto. O Brasil é hoje um grande exportador de cocaína e de maconha sem produzi-las em território brasileiro. E importa também tudo, né? Armas. Tem que haver, primeiro, parceria com outros governos. Parceria em alto nível, de inteligência e, se preciso, até com apoio da Polícia Federal Brasileira. Não há essa interlocução, não há preocupação em fazer uma interlocução de alto nível estratégica com as polícias de outros países. Aliás, nós temos hoje um alinhamento na região que me preocupa muito, Paulo, que ele é ideológico, ele é atrasado. Conversa-se com alguns países com os quais o atual governo encontra algumas afinidades e deixa-se de conversar com outros países. Isso é essencial. Mas nós temos que ter um fortalecimento da Polícia Federal que está sucateada, sem efetivo. A questão é a seguinte, estabelecer prioridades. Quem tem 10 prioridades, não tem prioridade nenhuma. Segurança é prioridade? Para mim se coloca hoje no primeiro nível das prioridades. Então nós temos que deixar de investir em determinadas outras questões, investir em efetivo da Polícia Federal, em parceria com outros estados e investir sobretudo em inteligência. Eu acho que a inteligência, ela supre algumas outras deficiências. Só para concluir aqui, eu vi um artigo muito bem escrito nessa semana pelo ex-ministro e ex-governador José Serra, que lembrava num debate com o atual presidente da República, que ela afirmava que ia ter 14 daqueles aviões não tripulados para os Hunt, para controlar as nossas fronteiras, que já tinha esse compromisso até o final de 2010, ainda no ano da eleição, já seriam 2 ou 4, não sei, que estariam em funcionamento. Tem 2 hoje. Passaram-se 4 anos de governo. Então, esse descompromisso da palavra empenhada com o que efetivamente é feito, eu acho que é que constrói essa imagem hoje da classe política. Tá, mas desculpe, eu preciso falar uma coisa. O Fernando Henrique, quando estava na presidência, 2 mandatos, ele não fez absolutamente nada na área de segurança pública. E na última entrevista que ele deu, no finalzinho, eu ainda perguntei, falei, e a segurança pública? Ele falou, isso vai ficar para o próximo presidente. Foi a resposta dele. Então, só para lembrar. Posso falar em prioridades? Claro. E o governo tem que ter prioridades. Claro que segurança pública sempre será uma prioridade para qualquer governo. Mas ali nós tínhamos uma que era fundamental até para que o Estado voltasse a ter dinheiro, que era o controle da inflação. A situação não era a situação de hoje, não era a situação do governo do presidente Lula. Nós tínhamos um combate ferrenho contra a hiperinflação e foi vencido pela coragem do presidente Fernando Henrique e da sua equipe. Ali nós estabelecemos regras que criaram paradigmas novos na administração pública, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, que foram essenciais e têm sido até aqui. Então, o governo do presidente Fernando Henrique, a história já, de alguma forma, reconhece isso e no futuro reconhecerá mais ainda. Não resolveu todos os nossos problemas, tivemos falhas em inúmeras áreas, mas foi o governo que criou as bases sólidas para que o Brasil avançasse até aqui. Senador, peço licença, nós vamos fazer agora o nosso primeiro intervalo. Canal Livre volta já já.